Por muitas décadas, na cidade de Ítaca, em Nova York, existiu um pub que levava o nome de Ruloff. Esse nome, no entanto, não foi escolhido por acaso, de maneira peculiar. O nome fazia referência e também carregava a imagem do infame Edward Ruloff, um homem que deixou sua marca na história de Nova York com seus crimes em série. Segundo a história, Ruloff possuía habilidades notáveis em várias áreas, sendo médico, advogado, professor, fotógrafo, inventor e, curiosamente, designer de tapetes. Além disso, ele supostamente dominava 28 línguas e dialetos. Embora essas afirmações sejam contestadas por outros acadêmicos da época, elas ainda assim só acrescentam a sombria história desse indivíduo. Afinal, apesar da visão glamourizada oferecida pelo pub, a verdade sobre Edward Ruloff é muito mais sombria. O New York Times o descreveu há mais de um século e meio como um homem de grande pretensão e vaidade arrogante, um ladrão quando menino que passou 18 de seus 51 anos na prisão, um trapalhão no crime, um charlatão no aprendizado e grande apenas na depravação. E, de fato, eles estavam certos. Edward Ruloff foi um dos bandidos mais notórios de Nova York, também um aspirante a estudioso e, por fim, um assassino em série que escapou da justiça por décadas até ser finalmente enforcado. Não há como negar que muitos o consideravam um gênio e a imprensa da época o transformou em tema de vários livros, inúmeras histórias na mídia tendo, hoje em dia, até mesmo podcasts exclusivamente focados em sua história. Após a sua execução, a sociedade acadêmica, que testemunhou sua evolução criminal, costumava se reunir no pub que levava seu nome para discutir a trajetória do criminoso. Embora Edward não tivesse nenhuma conexão direta com a universidade ou com os acadêmicos, ele se tornou parte da tradição do campus. Por muito tempo, os proprietários do pub decidiram perpetuar a lenda de Edward Ruloff, e isso se refletia até na logo do estabelecimento, que estampava a face do criminoso. No entanto, o pub já não existe mais, e de Edward Ruloff restam apenas toneladas de textos e, claro, seu cérebro armazenado na Universidade Cornell em Ítaca, e conhecido como o segundo maior cérebro já registrado no mundo. As peculiaridades em torno desse homem muitas vezes fazem com que seus crimes sejam esquecidos. Mas hoje vamos relembrar exatamente isso. Permita-me apresentar, eu sou o Brian Emmendorfer e seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Colecionador de Ossos. Hoje vamos trazer à tona a história deste assassino e de todas as vítimas que tiveram suas vidas ceifadas. Por volta de 1844, a família Ruloff, formada pelo professor Edward Ruloff, de 25 anos, e sua esposa Harriet, de 18, se estabeleceram em Lansing, Nova York. Contudo, eles tinham a intenção de se mudar para Ohio, principalmente porque a família de Harriet não apoiava o relacionamento entre o casal. Isso porque Edward era considerado um homem inferior a Harriet, mesmo ele lutando constantemente contra essa alegação. Então, a decisão de se mudar vinha com a promessa de que ele conseguiria um emprego como professor universitário para o curso de advocacia em Ohio. Até então, Edward trabalhava em um escritório de advocacia e havia iniciado estudos em medicina botânica a fim de melhorar seu currículo. Contudo, as coisas começaram a ficar estranhas antes que seus planos se realizassem, pois Harriet passou a demonstrar receio quanto à mudança. Em resposta, Edward mudou a maneira como tratava a mulher, demonstrando um comportamento muito mais abusivo em relação a ela. Seus vizinhos chegaram a testemunhar momentos em que ele batia na jovem Harriet, que tolerava as agressões em silêncio. Ao que parece, o comportamento de Edward estava relacionado a uma suposta traição por parte de Harriet, algo que jamais foi comprovado. A tensão entre o casal aumentou ainda mais quando, no ano seguinte, tiveram uma filha chamada Priscilla. Embora o nascimento de uma criança devesse trazer momentos de alegria para a vida de um casal, Edward se tornava cada dia pior de se conviver. Então, em junho daquele ano, os dois enfrentaram a súbita morte de Amélia, esposa do primo de Harriet, Bill, e da filha pequena do casal. Anteriormente, Edward havia tentado ajudá-las com medicamentos naturais como ervas, mas a doença parecia ser forte demais para ambas. A perda deixou Harriet angustiada, mas ela conseguiu conviver com isso. Então,
2 semanas depois, no dia 23 de junho de 1845, Harriet bateu na porta de um de seus vizinhos e pediu um pedaço de sabonete emprestado. Ela parecia normal e sem indícios de que algo estranho estivesse acontecendo. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma amiga visitou os Roloffs e também não notou nada fora do comum com Harriet. No entanto, ao anoitecer, uma movimentação estranha foi observada na residência do casal. Aparentemente, uma discussão começou com Edward dizendo que eles deveriam se mudar para Ohio em busca de novas oportunidades. Harriet, no entanto, preferia permanecer em Nova York, próxima de sua família. E o desfecho dessa discussão só seria conhecido nos dias seguintes. Mas antes, ao final daquela noite, Edward foi até a casa de seu vizinho e pediu emprestado o cavalo e a carroça dele para fazer uma viagem. Curiosamente, ele só voltou na manhã seguinte e devolveu o cavalo e a carroça, sem comentar sobre sua viagem. Depois disso, Edward imediatamente começou a arrumar suas malas, guardou alguns dos seus livros e textos e informou que partiria para uma viagem prolongada. Seus vizinhos questionaram sobre Harriet, mas ele inventou histórias sobre o paradeiro dela. E nos dias seguintes, a vizinhança aceitou tranquilamente o sumiço da família Roloff. Porém, depois de um mês, os vizinhos começaram a suspeitar de que algo pudesse ter acontecido, pois Harriet sequer tinha surgido para buscar alguma coisa. Assim, alguns deles decidiram invadir a residência. Lá, encontraram várias roupas desarrumadas e uma certa bagunça, como se tanto Edward quanto Harriet tivessem saído às pressas. Um deles até mesmo afirmou que uma das saias encontradas no local era a mesma que Harriet tinha sido vista usando pela última vez. As suspeitas eram grandes e os rumores começaram a ganhar força. Para algumas pessoas, Edward havia matado sua esposa e filha recém-nascida e depois desaparecido com os seus corpos. De qualquer forma, mais de um mês se passaria sem respostas, até que os vizinhos decidiram relatar suas suspeitas à polícia da cidade de Lansing. Os investigadores entraram na residência, mas não encontraram nada estranho, exceto pela visível saída às pressas do casal. Contudo, eles também notaram que naquele mesmo mês, Edward havia fornecido medicamentos e ervas medicinais à família do primo de Harriet, logo antes de elas morrerem devido à doença. As suspeitas naquele momento eram de que vários crimes pudessem ter sido cometidos por Edward Roloff, principalmente porque o relacionamento entre ele e a família de Harriet não era dos melhores. Apesar disso, Bill, o marido de Amélia, não acreditava na culpa de Edward e, na verdade, acreditava que a doença estava relacionada ao inverno brutal que cobria Nova York. Os investigadores não tinham nenhuma evidência sobre o crime e o próprio suspeito havia sumido da cidade, o que gerou uma operação de busca por seu paradeiro. Mas eles seriam surpreendidos quando o próprio Edward retornou meses depois, como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns meses do sumiço repentino, Edward Roloff simplesmente retornou à cidade. Seus vizinhos, naturalmente, não demoraram a questioná-lo sobre o paradeiro de Harriet e Priscilla. Em resposta, ele afirmou que ambas estavam na região dos Lagos de Nova York. Além disso, Edward ficou visivelmente assustado, chegando a expressar horror ao saber que ele estava sendo acusado de assassinato. E com o intuito de resolver a situação, ele decidiu se mudar para a casa de seus sogros, na tentativa de evitar qualquer tipo de ataque. Mais tarde, ao ser novamente questionado, agora pela família de Harriet, Edward os informou que eles estavam se mudando para Ohio e que não precisavam se preocupar. No entanto, a polícia de Lansing não acreditava em sua história. Além disso, um grupo de moradores estava determinado a descobrir a verdade. E entre eles estava o irmão de Harriet, Ephraim Schutt, que investigou a residência após o sumiço do casal e encontrou todas as roupas de sua irmã, e ela dificilmente teria saído de casa só com as roupas do corpo. O cerco estava se fechando para Edward, que logo percebeu a gravidade da situação e resolveu mudar sua versão da história, contando que foi abandonado por Harriet quando chegaram em Ohio. Porém, aquela história estava longe de ser aceita pelos locais. E Edward, percebendo que suas explicações não estavam convencendo ninguém, resolveu fugir. No entanto, durante a fuga, Ephraim conseguiu alcançar Edward, dando a ele voz de prisão e solicitando ajuda da polícia. Então, o suspeito foi levado para a cidade de Ítaca, onde passou a ser interrogado. E enquanto isso, as investigações levaram os oficiais até a região do lago Cayuga, onde acreditavam que os corpos da mãe e filha haviam sido descartados. Lá, eles drenaram boa parte do lago, mas não houve sucesso.
Nesse ponto, o grande júri do Tribunal de Nova York se viu diante de um caso complexo, pois teriam que acusá-lo sem um corpo, algo que não seria favorável para o julgamento. Assim, o grande júri resolveu por acusar Edward de sequestro e, diante dessa acusação, o próprio Edward decidiu conduzir sua defesa. O julgamento começou em 1846 e o acusado focou no fato de que não havia evidências suficientes para as acusações. Contudo, sua defesa se mostrou fraca, pois a bagunça encontrada na residência e o testemunho das pessoas próximas fortaleciam a percepção do seu comportamento errático. Como resultado, Edward foi considerado culpado e sentenciado a 10 anos de trabalhos forçados. Após a condenação, as autoridades concentraram seus esforços em procurar pelos corpos de Harriet e Priscilla, mas infelizmente nunca os encontrariam. E enquanto isso, o Edward aproveitou bem o seu tempo na prisão, investindo em estudos como a filologia e formulando uma teoria sobre a evolução da linguagem. Seu objetivo era o de que, quando fosse libertado, publicasse um livro que intitulou como O Grande Segredo da Filologia. Durante seu tempo na prisão, Edward se comportou como um prisioneiro modelo, seguindo as regras com tranquilidade. Seu estudo pessoal impressionou tanto o diretor da prisão que ele decidiu colocar outros presos para estudar com Edward, elevando ainda mais sua posição dentre os detentos. No entanto, essa tranquilidade não duraria muito, especialmente quando Edward descobriu que, após ser libertado, ele seria acusado do assassinato de Harriet. Afinal, anos haviam se passado e o paradeiro dela continuava um mistério. Edward lutou contra essa acusação e conseguiu que fosse retirada, mas isso provocou uma reação violenta do público. Em resposta, a promotoria acusou ele do assassinato de sua própria filha, Priscilla. E diante dessa nova acusação, o caso precisava ser fortalecido e as investigações sobre o que poderia ter acontecido continuaram. Os investigadores descobriram que a carroça que Edward dirigiu na noite do suposto assassinato possuía grandes baús, onde ele poderia ter escondido os cadáveres. Esses baús foram encontrados mais tarde, mas nada incriminador foi descoberto neles, exceto algumas poucas roupas de bebês. Com isso, o foco passou a ser a análise das evidências psicológicas de Edward, como sua raiva, manipulação e mentiras. Eventualmente, o julgamento pela acusação do homicídio de Priscilla Ruloff teve início. O advogado de Edward argumentou que um desaparecimento não significava necessariamente que alguém estivesse morto e que Harriet e Priscilla poderiam tê-lo abandonado, como o próprio Edward vinha afirmando. Mesmo assim, o júri acabou por considerá-lo culpado. Edward permaneceu calmo diante do resultado e logo recorreu da decisão, argumentando que a ausência do corpo não indicava necessariamente que ele era um assassino. No entanto, o promotor Daniel Dickinson contestou sua defesa, afirmando que as evidências circunstanciais apontavam claramente para Edward como responsável pelos desaparecimentos. O tribunal, então, considerou válido o argumento da promotoria e Edward continuou preso. E enquanto a sentença era deliberada, o filho do subxerife Albert Jarvis, de 16 anos, que estava cumprindo uma pena leve, foi colocado para aprender latim e grego com Edward. Apesar do fato de Edward ser um criminoso, a família do jovem não parecia se importar muito com isso, preferindo aproveitar a situação. Mas, infelizmente, eles estavam subestimando um assassino astuto. E em pouco tempo, Edward conquistou a total afeição da família do subxerife. Então, na primavera de 1857, ele simplesmente desapareceu da prisão. Os guardas logo concluíram que alguém havia ajudado Edward a fugir, pois seria impossível para ele escapar sem ajuda interna. E apesar do filho do subxerife, Albert, ter sido isentado de qualquer conexão com o ocorrido, o próprio subxerife acabou sendo demitido e afastado de seu trabalho com a justiça. Em decorrência disso, uma grande recompensa foi oferecida pela captura de Edward, agora descrito como um assassino foragido. E a verdade era que Edward havia fugido para o oeste sozinho e a pé. Ele se manteve vivo através de roubos em fazendas pelas quais passou ou frutos encontrados nas florestas e perdeu 2 dedos por causa do frio durante esse período. Desse modo, o Edward chegou em Midville, na Pensilvânia, onde adotou o pseudônimo de James Nelson e começou a trabalhar com um inventor local que estava fascinado pelo conhecimento variado de Edward em conquilologia, mineralogia, antropologia forense e entomologia. Ele também estava prestes a trabalhar como professor em uma escola local, mas antes que isso acontecesse, Albert Jarvis, o filho do subxerife de Ítaca, mandou uma carta para Edward.
Na carta, Albert disse que sua mãe e ele estavam sendo destituídos e ameaçou entregar Edward se ele não os ajudasse. O criminoso, então, resolveu roubar uma joalheria na intenção de dar o dinheiro a Albert, mas acabou preso pelo crime e foi enviado de volta para Ítaca. Com Edward sob custódia, a promotoria novamente se viu diante de um caso complexo, pois não conseguiam acusá-lo diretamente. Diante dessa dificuldade, eles optaram por trazer à tona o caso do primo de Harriet, Bill Schutt, acusando Edward de ter assassinado a esposa e a filha do homem. As acusações estavam baseadas no conhecimento medicinal de plantas que Edward possuía e na raiva evidente que ele sentia por Bill. No início de 1859, um julgamento foi realizado, mas a promotoria não conseguiu apresentar um caso sólido e Edward acabou sendo inocentado das suspeitas. Depois disso, as autoridades decidiram não processá-lo por nenhum outro crime, e assim, livre de quaisquer suspeitas, Edward se mudou para Nova York com Albert, onde passaram a sobreviver como ladrões. Eventualmente, Edward foi preso e sentenciado a 2 anos e meio de prisão. Durante sua estadia na prisão, ele conheceu outro criminoso, William Dexter, que preferia ser chamado de Billy Dexter, um jovem de 20 e poucos anos com quem fez amizade. Mais tarde, após serem libertados, Edward e Billy se encontraram com Albert Jarvis, que também já estava na casa dos 20 e poucos anos, e juntos, o trio passou a cometer pequenos crimes. Até que em 1870, Albert sugeriu que a loja Halbert's, na cidade de Binghamton, em Nova York, seria um bom alvo para um roubo. Então, o trio decidiu que assaltaria o estabelecimento, iniciando uma trama que acabaria por levar a um desfecho controverso e mórbido. No dia 6 de julho de 1870, um homem estava a caminho do trabalho quando cruzou a ponte sob o rio Shenango, em Binghamton, Nova York. Durante sua travessia, ele avistou algo preso nas margens de uma pedra no rio. Ele nunca havia visto algo daquele tamanho boiando no rio antes, percebendo que poderia ser algo bem diferente. Curioso para descobrir do que se tratava, ele e outro morador que passava pela região decidiram investigar juntos o objeto. No entanto, ao se aproximarem, perceberam que não se tratava de um simples objeto, mas sim do cadáver de um homem, ainda completamente vestido. Rapidamente, eles buscaram um barco e rebocaram o corpo até uma área mais acessível, e em seguida chamaram as autoridades. Inicialmente, aquele caso parecia ser um afogamento acidental. Porém, naquela manhã, a cidade de Binghamton já estava agitada devido a rumores sobre algo ainda mais sinistro. 2 dias antes, um grupo de 3 homens havia invadido a loja Halbert, onde assassinaram o guarda noturno do estabelecimento. Com base nos depoimentos de algumas testemunhas, o xerife sabia que os criminosos haviam fugido em direção ao rio Shenango. Então, com a descoberta do cadáver e considerando a força da correnteza do rio, foi fácil supor o que havia acontecido ali. Para alimentar essas suposições, algumas horas depois da descoberta do primeiro corpo, poucos metros adiante, um segundo corpo masculino foi encontrado nas mesmas circunstâncias. A conclusão parecia óbvia. 2 dos 3 criminosos haviam se afogado durante a fuga após a invasão da loja Halbert. De certa forma, esperava-se que o terceiro corpo fosse encontrado, eventualmente, mas isso não aconteceu. Os jornais da época relataram os achados como um feito divino e a opinião pública aplaudia o fim dos criminosos. No entanto, a dúvida sobre o paradeiro do terceiro criminoso permanecia no ar. E enquanto os homens mortos ainda não eram identificados, os investigadores focaram em juntar mais informações sobre o caso. Na loja Halbert, o jovem guarda noturno Frederick Merrick, de 18 anos, havia dado sua vida para proteger a mercadoria do estabelecimento. O número de mortos poderia ter sido maior, mas, por sorte, o segundo guarda, Gilbert Burroughs, conseguiu sobreviver ao ataque. Em seu depoimento, Gilbert garantiu que havia 3 criminosos. O trio invadiu o estabelecimento numa madrugada de quarta-feira e 2 deles entraram por um único local, sendo rapidamente avistados pelos guardas. Frederick pegou sua pistola, que estava debaixo do travesseiro, e tentou atirar, mas a arma falhou. Ele então lançou um banquinho em um dos invasores. No entanto, antes que pudesse reagir, um terceiro homem apareceu e agrediu seu companheiro, Gilbert, que conseguiu revidar e iniciou uma luta corporal contra um dos criminosos. Aparentemente, o trio estava tentando fugir, mas Gilbert conseguiu segurar um deles e Frederick se juntou à luta. O terceiro homem, que havia agredido Gilbert com um cinzel, sacou sua arma e fez um disparo de aviso, fazendo com que Gilbert soltasse o sujeito. No entanto, Frederick continuou lutando e pulou em cima de outro criminoso. O terceiro homem deu outro disparo de aviso, mas quando Frederick se recusou a largar seu oponente,
ele foi alvejado na cabeça a queima-roupa. E ao ver o que havia acontecido, Gilbert correu para salvar sua vida. Uma jovem relatou ter visto os homens saindo pelos fundos da loja e indo em direção ao rio. Então, Gilbert foi levado para identificar os corpos e prontamente confirmou que eram os criminosos. No entanto, ele afirmou que o terceiro sujeito, ainda foragido, era o responsável pela morte de Frederick. As buscas continuaram intensamente e detalhes físicos do suspeito foram amplamente divulgados. Curiosamente, pouco antes dos corpos serem encontrados, outros homens já haviam sido presos sob suspeita de serem os criminosos. Alguns até foram caçados pelos moradores locais, que, movidos pelo desejo de justiça, acreditavam que qualquer homem recém-chegado à cidade poderia ser um dos culpados. Isso resultou na prisão de várias pessoas inocentes, que aos poucos foram liberadas. No entanto, um homem em particular, com cerca de 50 anos, chamou a atenção dos moradores de Binghamton. Na manhã seguinte à descoberta dos corpos, esse homem ignorou a ordem de um policial para se identificar na estação ferroviária da cidade e fugiu correndo pelos trilhos do trem até uma fazenda. Ele foi capturado e se identificou como Charles Augustus, mas não carregava nenhum documento consigo. E enquanto isso, os investigadores descobriram alguns documentos nos bolsos dos criminosos mortos, indicando que eles estavam hospedados em um apartamento no Brooklyn, registrado em nome de Edward Howard. Portanto, até o momento, os investigadores estavam atrás desse tal Edward, sem imaginarem que poderia ser um nome falso. De qualquer forma, o homem que se identificou como Charles Augustus foi levado junto com outros suspeitos para serem confrontados com os cadáveres dos criminosos. Todos os suspeitos alegaram nunca terem visto os mortos antes, e Charles permaneceu calmo diante dos corpos. Ele até concedeu uma entrevista afirmando que era estudante de advocacia e que não tinha motivos para se envolver em um crime como aquele. No entanto, sua identidade foi desmascarada quando um espectador, o juiz Ransom Balcom, reconheceu o homem e afirmou que ele era na verdade Edward Roloff, acusado de assassinar sua esposa e filha na cidade de Lansing 30 anos antes. E diante da pressão, o homem admitiu ser Edward Roloff, mas insistiu que estava na cidade por acaso e que não tinha relação com o caso em questão. Embora as suspeitas tenham recaído brevemente sobre ele, os investigadores consideraram que, apesar de seu passado criminoso, isso não significava que ele estivesse envolvido nesse caso específico. Os investigadores estavam em um impasse e tudo o que tinham eram alguns itens encontrados nos bolsos dos criminosos mortos. Entre os itens estavam 6 chaves, uma carta dirigida a um certo Henry Wilson e um pedaço de papel com o nome e endereço de William Thornton, um advogado do Brooklyn. Além disso, um dos criminosos carregava um livro chamado Oráculo de Napoleão, que oferecia um método para responder perguntas sobre o futuro por meio da canalização de uma fonte desconhecida de energia. Esse achado, naturalmente, elevou o caso a um nível ainda maior de misticismo e mistério. Contudo, essa combinação de itens estranhos levou os investigadores a prestarem mais atenção à cena do crime. Eles perceberam que os criminosos haviam deixado muita coisa para trás, incluindo um par de sapatos Oxfords masculinos, que pareciam feitos e usados especialmente para um pé esquerdo deformado. No entanto, nenhum dos corpos apresentava tal deformidade. Os investigadores foram então informados por algumas testemunhas que o suspeito, Charles Augustus, ou melhor, Edward Roloff, parecia ter um dos pés deformados. A polícia de Binghamton imediatamente iniciou uma caçada ao sujeito, que tinha sido liberado poucos dias antes. Por sorte, ele foi encontrado antes que conseguisse fugir da cidade. Edward foi então levado ao gabinete do xerife, onde teve que calçar o sapato encontrado na loja. O sapato encaixou perfeitamente, mas o tribunal precisaria de mais do que isso para sustentar uma acusação de homicídio. Os investigadores foram orientados a focar na identificação dos criminosos, pois somente descobrindo suas identidades poderiam determinar se eles tinham ou não alguma conexão com Edward. Diante disso, decidiram investigar a informação contida no pedaço de papel encontrado com um dos criminosos, que trazia o nome e endereço do advogado William Thornton, do Brooklyn. Após localizarem e conversarem com Thornton, os investigadores mostraram as fotos dos cadáveres e ele identificou um dos homens como Billy Dexter, fornecendo também o endereço dele. Quando os investigadores chegaram à residência do falecido Dexter, foram informados por uma mulher sobre um associado de Dexter chamado Edward Howard. As suspeitas dos investigadores aumentaram, e ao mostrar uma foto de Edward Roloff, a mulher confirmou que se tratava da mesma pessoa. E assim, o cerco começava a se fechar novamente em torno de Edward. Então, os investigadores se dirigiram à residência de Edward, onde encontraram vários itens que levaram à identificação do segundo criminoso.
Ele era Albert Jarvis, o filho do subxerife que Edward tinha conhecido na prisão durante as investigações sobre o assassinato de sua filha e esposa. Aquele encontro selou o destino do homem, e agora tanto o Tribunal de Justiça quanto o público clamavam pela sentença máxima para Edward, a morte. Quando o envolvimento de Edward Roloff se tornou inquestionável, seu passado sombrio rapidamente veio à tona. As pessoas começaram a afirmar com total convicção que as circunstâncias que levaram à morte dos criminosos estavam diretamente ligadas a Edward. Afinal, essa não era a primeira vez em que ele se envolvia em um caso tão sombrio. Porém, em situações anteriores ele havia praticamente escapado impune. Entretanto, dessa vez a justiça não seria tão complacente. O promotor Peter Hopkins assumiu a responsabilidade pelo caso de Edward, e seu primeiro passo foi investigar minuciosamente toda a vida do homem até aquele momento. O foco estava em encontrar circunstâncias que pudessem provar o comportamento errático do criminoso e sua predisposição ao mal. Durante sua estadia na prisão, ele conheceu outro criminoso, William Dexter, que preferia ser chamado de Billy Dexter, um jovem de 20 e poucos anos com quem fez amizade. Mais tarde, após serem libertados, Edward e Billy se encontraram com Albert Jarvis, que também já estava na casa dos 20 e poucos anos, e juntos, o trio passou a cometer pequenos crimes. Sua família vivia em condições de extrema pobreza, e seus irmãos mais velhos haviam abandonado o lar muito cedo, em busca de uma vida melhor. Edward permaneceu imerso na pobreza, mas encontrou refúgio nos estudos, especialmente no campo das línguas. Seu fascínio por esse tema levou ele a aprender de forma autodidata uma série de idiomas diferentes. Para Edward, o princípio de todo o conhecimento residia na linguagem. Seus pais logo perceberam que ele era um jovem estudioso e culto e acreditavam que poderia ter um futuro promissor. Além deles, aqueles que conheciam a família Roloff ficavam fascinados com a aparente inteligência de Edward. Desde muito jovem, ostentava uma barba cheia, o que o fazia parecer mais velho do que realmente era, concedendo-lhe também uma postura notável. Nos anos seguintes, Edward ampliou seus estudos para outras áreas, como medicina, advocacia e, por um breve período, psicologia. No campo da psicologia, ele se dedicou com mais afinco ao estudo da frenologia, uma disciplina que, na época, buscava explicar o desenvolvimento de características mentais por meio da medição do tamanho do crânio. Hoje em dia, a frenologia é considerada uma pseudociência e, de certo modo, racismo científico. Além disso, sua habilidade em se expressar abriu algumas portas no mundo dos negócios, mas esses esforços não o levaram a lugar algum. Eventualmente, Edward decidiu focar inteiramente em seus estudos de filologia e concluiu a escrita de seu livro intitulado Método na Formação de Linguagem. Ele acreditava ser um prodígio, um gênio de sua época. No livro, ele compilou vários pontos e estudos relacionados à organização da linguagem, apresentando características comuns entre diferentes idiomas. Durante esse período, ele também se esforçou para aprender latim e grego, línguas que, em sua visão, possuíam conexões intrigantes. No entanto, seu livro foi um completo fracasso. Ninguém se interessou em comprá-lo. O sucesso que ele imaginava existia apenas em sua mente, e não demorou para que Edward percebesse que estava trilhando um caminho de fracassos e frustrações. Desde cedo, a falta de dinheiro o forçou a aceitar um emprego como balconista em uma loja, onde trabalhou por anos. Mais tarde, seus patrões relatariam um sumiço de vários pequenos itens, sugerindo que alguém estava roubando o estabelecimento. E para piorar a situação, a loja também sofreu diversos incêndios criminosos. Durante um tempo, Edward passou despercebido. No entanto, certo dia ele apareceu no trabalho vestindo um terno extremamente caro, o que despertou suspeitas. As desconfianças foram levadas à polícia, que acabou prendendo Edward sob acusação do envolvimento nos roubos e nos incêndios. Após ser libertado em 1843, aos 25 anos, Edward viajou para os Estados Unidos, onde conheceu Bill Schutt, que morava em Dryden, Nova York. Lá ele conheceu a prima de Bill, Harriet, de 17 anos, e rapidamente iniciou um relacionamento que culminou em um casamento em menos de um ano. Bill considerava Edward um jovem impressionante e extremamente erudito, sem jamais imaginar que aquela amizade acabaria por ceifar a vida de pessoas próximas a ele. Os investigadores não compreendiam o motivo que levou Edward a matar sua esposa e filha tão pouco tempo após o casamento. No entanto, com base na personalidade de Edward, tudo parecia estar ligado à sua astúcia doentia e ao desejo constante de se dar bem a qualquer custo.
Contudo, essa astúcia, desde o início da sua vida, havia levado ele a cenários de decadência, resultando em decisões cada vez mais cruéis. Edward era um sujeito estranho e complexo, que apresentava uma fachada de erudição, mas que na verdade não passava de um homem cruel e egoísta. Um pouco antes do julgamento começar, um dos irmãos de Edward, que havia se dado bem na vida, decidiu contratar um advogado caro para defendê-lo. O profissional George Becker, ao assumir a defesa de Edward Rulloff, buscou imediatamente questionar se o réu estava na cidade durante o crime. Caso essa estratégia falhasse, ele planejava levantar dúvidas sobre a atitude de Frederick Merrick, argumentando que Edward agiu em legítima defesa ao matá-lo, pois o guarda poderia ter matado um dos criminosos. Era uma tentativa conturbada de construir uma defesa baseada em legítima defesa. Mas Edward adorou o plano e ainda se propôs a escrever uma biografia sobre sua vida como tentativa de angariar apoio do público. No entanto, naquela altura, todos desejavam apenas um fim para ele, mesmo que aparentemente ignorasse a gravidade dos fatos. Seu julgamento começou no dia 4 de janeiro de 1871 e logo se tornou manchete no New York Times. Os jornalistas logo deram o nome de O Julgamento do Século e Edward foi chamado de O Homem de Duas Vidas. Ele era visto como o pior dos criminosos e a história de seus atos, desde o desaparecimento de sua ex-esposa e filha até o assassinato do guarda, despertavam um mórbido interesse por parte do público. Sua inteligência e aparente acumulação de conhecimento desafiavam o estereótipo dos criminosos de sua época. Algumas pessoas chegaram a relatar que Edward era um professor, um gênio e que jamais poderia ter cometido algum homicídio. No entanto, a promotoria o acusava de roubo e do homicídio em primeiro grau de Frederick Merrick, de 18 anos. O caso apresentado pela acusação argumentava que o trio de criminosos invadiu a loja e que Edward assassinou a sangue frio o jovem guarda. Em seguida, eles teriam fugido pelo rio, onde 2 deles se afogaram acidentalmente, acreditando que o rio era raso e sem correnteza. O segundo guarda, Gilbert Burroughs, foi levado para testemunhar e os advogados de defesa tentaram questionar seu depoimento. No entanto, Gilbert se manteve firme, apresentando total confiança ao confirmar que Edward era de fato o terceiro homem e o assassino de seu parceiro. Diante do tribunal, diversas evidências foram apresentadas, todas conectando Edward Rulloff aos criminosos. Entre elas estavam bilhetes de caligrafia e, mais significativamente, a antiga amizade de Edward com Albert Jarvis, iniciada muitos anos antes. Em sua defesa, Edward argumentou que não havia motivos para ele arriscar sua vida em tentativas de roubos tão pequenos e sem sentido. No entanto, o tribunal permaneceu indiferente a essa alegação, e ele percebeu que sua tentativa de se justificar era, no mínimo, patética. Seu advogado tentou argumentar que algumas das evidências haviam sido plantadas pelos investigadores, mas essa alegação também não causou comoção no tribunal. Em resposta, o juiz declarou que as provas apresentadas eram suficientes para conectar os 3 homens na tentativa de roubo. No entanto, ele admitiu que as provas sobre a culpa de Edward no assassinato eram escassas, o que significava que qualquer um dos 3 homens poderia ter feito o disparo fatal. E essa posição fez com que a defesa se apoiasse novamente na alegação de legítima defesa. Em uma tentativa desesperada de se livrar da culpa, Edward acusou Albert Jarvis de ser o verdadeiro assassino. No entanto, essa alegação parecia altamente improvável. O júri levou cerca de 4 horas e meia para deliberar, e quando retornaram ao tribunal, declararam Edward Rulloff culpado de homicídio em primeiro grau pela morte do jovem Frederick Merrick. A sentença foi proferida: morte por enforcamento. Enquanto aguardava sua execução, diversos escritores e estudiosos começaram a entrar em contato com Edward. E embora ele fosse considerado um monstro, algumas pessoas estavam realmente interessadas em manter contato com ele e coletar informações sobre sua vida e seus pensamentos. Nesse meio tempo, a opinião pública da época começou a conectá-lo aos outros homicídios, acreditando que Edward havia matado sua esposa Harriet e sua filha Priscilla, além de também ter assassinado a esposa do primo de Harriet e o filho pequeno dela. Mas, quanto aos criminosos afogados, a teoria era de que Edward havia sugerido que pulassem no rio, mesmo sabendo de sua profundidade e correnteza. A morte dessas 2 testemunhas seria uma maneira perfeita de evitar que ele fosse conectado ao crime. Enquanto todo esse alvoroço acontecia em torno de sua história, a justiça organizava um enforcamento e enviava convites para os espectadores.
Curiosamente, durante esse período, alguns estudiosos de línguas surgiram e denunciaram os textos de Edward como uma fraude, alegando que grande parte de seus ensinamentos linguísticos estava errado e que seu latim era péssimo. Edward Roloff parecia ser uma mistura de perspicácia, erudição, absurdos e maldade. Contudo, outros especialistas em línguas afirmaram que os textos do criminoso eram geniais e que sua formação era qualificada. Isso levou Edward a participar de várias entrevistas por cartas, onde se mostrou ativo nos debates sobre suas ideias. Em uma de suas entrevistas finais, talvez já tomado pelo desespero, Edward jurou que, após sua morte, as pessoas de Nova York ainda sentiriam sua presença nas ruas e em seus quartos. Com o passar dos dias, o desespero de Edward Roloff aumentou significativamente, levando-o a destruir todos os seus textos e registros feitos em cela. No entanto, os registros datados de antes de sua prisão foram mantidos em segurança, longe de seu pânico crescente e de seu notável medo da execução iminente. Os guardas da prisão, cientes do risco, foram orientados a vigiar de perto para evitar qualquer tentativa de suicídio, garantindo assim que o dia de sua execução chegasse conforme planejado. Então, no dia 18 de maio de 1871, Edward foi finalmente levado à forca. A execução atraiu pessoas de várias partes do mundo, curiosas para testemunharem o fim de um dos assassinos mais notórios de sua época. Nos seus últimos momentos, Edward ainda nutria a esperança de que a sentença fosse anulada pelo governador, mas essa intervenção não aconteceu. Ele também esperava que, ao menos, o seu irmão mais velho comparecesse, mas ninguém próximo surgiu para apoiá-lo naqueles minutos finais de vida. E em suas palavras finais para o seu advogado, Edward afirmou que estava sendo morto injustamente e que era um mártir da ciência. Antes de ser executado, pediu para que seu corpo fosse preservado até que seu irmão aparecesse para reivindicá-lo. Suas últimas palavras foram registradas por vários jornalistas presentes. Um deles relatou que Edward, em um momento de impaciência, disse ao carrasco para se apressar, pois desejava chegar ao inferno a tempo de jantar. Outro jornalista mencionou que, de fato, Edward demonstrou impaciência, simplesmente pedindo para que o carrasco acelerasse o processo. Quando o carrasco finalmente abriu a escotilha, Edward aparentemente lutou por vários minutos com a corda da forca, já que seu pescoço não quebrou como esperado. No final, ele foi estrangulado até a morte. Após a execução, muitas pessoas demonstraram interesse em seu corpo. Um homem chegou a fazer uma máscara mortuária do seu rosto e a expôs publicamente. O cadáver de Edward também foi exibido ao público por um tempo, antes de ser reivindicado pelo Centro de Medicina de Geneva. O irmão mais velho de Edward jamais apareceu novamente, optando por cortar todos os laços com o passado sombrio de sua família. O Dr. George Burr, responsável pelo enterro do corpo, mais tarde pediu pela exumação para coletar o crânio e o cérebro de Edward Roloff. Nos anos seguintes, George se dedicou a dar palestras nas quais apresentava o cérebro do criminoso, que, curiosamente, era muito maior do que o de muitos homens adultos. Outro médico, Burt Greenwider, declarou que o cérebro de Edward era o maior já registrado em sua época. Atualmente, ele é considerado o segundo maior cérebro já documentado e continua preservado na coleção de cérebros Wider Brain, em Nova York. Antes de sua execução, fontes indicam que Edward finalmente confessou como matou Harriet. Durante uma discussão sobre sua vontade de ir para Ohio, ele teria agredido Harriet com um cinzel em um excesso de raiva. No entanto, o Edward nunca admitiu ter assassinado sua filha, embora tenha dito que lhe deu um narcótico para que parasse de chorar, e após colocar os corpos em um baú, ele pegou emprestado o cavalo e a carroça de seu vizinho e se dirigiu a um lago, onde encontrou um barco e remou até as águas profundas de uma região nunca revelada. Por fim, Edward teria empurrado os corpos para fora do baú, de modo que se perdessem para sempre nas profundezas do lago, mas até hoje isso permanece controverso, já que nunca foram encontrados vestígios do local exato onde os corpos foram descartados. Carol Kamen, uma autoridade na história do condado de Tompkins, descreveu Edward Roloff como uma figura grandiosa que capturava a imaginação do público, alimentada por uma imprensa ávida por suas histórias. Sua maneira única de quebrar as regras, com atitudes cultas e nada animalescas, desafiava as expectativas de como deveria ser um assassino cruel e de sangue frio. No entanto, a verdade é que toda essa crueldade existia dentro dele.
A diferença entre Edward e outros assassinos em série era que ele controlava suas sombras e revelava apenas nos momentos oportunos, quando suas vítimas estavam indefesas e sozinhas.